Haribo. Saudações, amigos Haribus! O programa de hoje é sobre o milho, essa gramínea que revolucionou a história da humanidade. Nós vamos conhecer rapidinho como que o milho virou o milho que a gente conhece hoje. A palavra milho é oriunda do latim vulgar milium, que significa mil, devido à quantidade de grãos em cada espiga. O termo milho é atestado antes mesmo da introdução da espécie Zea mais na Europa, pois denominava o que em língua castelhana se chama milho, e em português acabou por se chamar de milhete ou painço. As populações ameríndias do Brasil, de língua tupi, conheciam o milho por nomes como avati, auati e abati. O milho pertence ao grupo das angiospermas, ou seja, produz as sementes no fruto. A planta do milho chega a uma altura de 2,5 metros, embora haja variedades bem mais baixas. O milho é a variante doméstica do teoscinto. As duas plantas possuem aparência dissemelhante, o milho com um pedúnculo único, alto e com múltiplas folhas, e o teoscinto sendo uma planta curta e frondosa. A diferença entre os dois é largamente controlada por apenas 2 genes. O milho não existia da forma que conhecemos hoje. Ele na natureza ele era uma planta completamente diferente. Quem modificou foram os seres humanos, através de seleção da espécie. Uma das variedades mais difundidas no Brasil é o milho branco, que tem como principal finalidade a produção de canjica. A planta do milho produz o milho verde 3 meses após o plantio. O milho foi o alimento básico em várias civilizações importantes ao longo dos séculos. Os olmecas, os maias, os astecas, os incas reverenciavam o cereal na arte e na religião. Então vamos lá. Para fazer a pamonha você vai precisar primeiro de uma quantidade boa de milho. E aí você vai descascar. Eu nunca tinha feito a pamonha. Vocês vão ver que nesse vídeo eu vou apanhar legal para fechar as pamonhas. Uma coisa bem complicada de fazer e que eu não dominei. Bom, você vai limpando os milhos. Agora eu vou lavar os milhos e vou cortar os grãos dele dentro de uma outra vasilha para depois a gente seguir a próxima etapa. Então você vai, lava e vai começar a cortar o milho. Nessa hora você tem que tomar um pouco de cuidado. Agora eu preciso retirar os grãos da espiga. Sim, é aí que você tem que tomar cuidado, tá vendo? Tem pessoas que usam ralo e ralam o milho. Na verdade, a ralação do milho é uma coisa um pouco mais antiga, né? Tô aqui com todo o milho cortado. Eu sabia que seria trabalhoso, eu tô até suado. Agora eu tenho que pegar o liquidificador e bater isso com um pouco d'água. Vamos lá. Então, se você ralar o milho, você não precisa bater no liquidificador. Agora eu vou colocar açúcar e sal. Vamos mostrar. É um açúcar cristal orgânico. Então, olha, eu vou colocar uma quantidade que eu achar que vai ficar com um doce o açúcar legal. está quebrado, olha só. Então eu vou colocar uma quantidade de açúcar que eu vou considerar que é uma quantidade ideal. É tudo de olho que eu estou fazendo aqui. Mais ou menos uma pitadinha de sal. O sal não é para deixar ela salgada, é só para ela não ficar aquele doce enjoativo. Existem também as pamonhas salgadas, tem gente que coloca queijo no meio da pamonha e existem pessoas que colocam coco ralado na pamonha doce. Aí você vai conseguir lá um creme de milho temperado com açúcar e sal. Agora é o momento derradeiro. Eu vou tentar embalar a agora que não pamonha. dá certo, quer ver? Vamos lá. Pelo que eu vi, eu pego uma folha dessa, faço uma espécie de copinho com ela. Então eu enrolo ela e dobro isso, a parte de baixo. Mas não vai dar certo. E abro ela como se fosse um copo. Na parte de baixo, eu acho. Vamos testar junto. Na parte de baixo e ela abre como se fosse um copo. Olha só, gente, que legal. Ah, deu certo. Inventou a pólvora. Nem acredito que deu certo aqui. Aí agora eu venho com essa mistura. Deixa eu misturar bem com o açúcar, pegar direito. Joga essa mistura dentro desse copo que a gente fez. Tá vazando tudo. De preferência ela não vai vazar. Mas já tá vazando, meu filho. E aí eu pego uma segunda folha
boto em volta dessa primeira folha, amarrar isso com a Sabe o que própria eu acho folha que tinha que ter acontecido? Esse barbante é novo, eu acabei de tirar ele da embalagem, tá? Eu acho que tinha que ter fervido Está a sendo folha usado do só para milho. isso. Eu precisava de 4 mãos nesse momento. A pamonha já passou toda aqui para baixo, eu vou dobrar de novo isso aqui e vou amarrar ela como se ela fosse um pacotinho de presente. E aí agora, ela tá vazando, mas eu Não, acho isso que é não é normal. normal. E aí agora eu coloco na panela com água. Tô pagando mico, né? Mas fazer o quê? A gente tem que tentar. Aí já Qualquer vai pra coisa base na da vida a gente tem que filosofia tentar. pra Pelo explicar menos que agora não eu posso conseguiu dizer, fazer a já pamonha. tentei fazer pamonha. Se vai dar certo a gente vai saber daqui a pouco. Mas pelo menos eu tentei fazer. Ainda dá uma lição de Botar moral outra na pamonha gente. aqui dentro. Isso que eu tô chamando de pamonha, né? Porque Claro eu que tô chama achando que isso aqui pamonha. seja Mas é pamonha. uma não. pamonha feita Tô como usando uma a pamonha. lógica, mas a lógica não tá pegando. Pera aí. Se eu dobro aqui a parte de baixo, Aí vai explicar vira um tudo copo. de novo. Vamos lá. Mas eu tenho que abrir isso aqui. Por que não aprendeu antes a fazer pra depois gravar o vídeo, né? Aí fica pagando mico agora. Olha lá. Ninguém tá vendo nada. Virou um treco, tá vendo, gente? Olha. Eu vou botar aqui agora. Aí ele acha que conseguiu acertar. Olha só. Já vazou tudo. Eu vou ver se na edição eu consigo fazer dar certo. Eu compro umas pamonhas aqui na rua, se eu achar. Porque eu acho que aqui em Itatiaia não tem pamonha pra vender. Essa pamonha tá parecendo telhado. Olha, essa Telhado parece com uma pamonha. goteira, Parece né? não, pelo menos o sabor. Se sair alguma coisa dali, pelo menos o sabor eu quero ver se vai tá legal. Até que ficou com uma carinha de pamonha, né? Se não tivesse mostrado, as pessoas acreditariam que é uma pamonha. Poxa, se a pamonha não deu certo, eu vou fazer o quê? Eu vou coar esse creme numa outra tigela e vou fazer o curau, que aqui no Sudeste chama-se curau. Lá no Nordeste o pessoal chama de canjica, que é uma espécie de um angu de milho verde com açúcar. Então quem está aí no Nordeste vai reconhecer como canjica. Aqui no Sudeste, canjica pra gente é o milho branco cozido com coco, leite, que se come nas festas juninas. Para fazer o curau sobra essa coisa que é o bagaço do milho, que dá para fazer bolo também. Aí vocês vão falar assim, você desistiu da pamonha? Desisti da pamonha. Eu quero ver o que vai sair dali de dentro daquela panela depois que estiver cozido. Mas eu não vou ficar enrolando essa pamonha aqui. E outra coisa, eu adoro pamonha. Toda vez que eu vou ali no registro, a garganta do registro, a divisa ali de Minas Gerais com São Paulo e Rio de Janeiro, fica aqui perto de casa isso. Eu como uma pamonha lá, compro para trazer para casa. Então assim, eu sou um fã de pamonha. E agora que eu vi que é difícil de fazer pra caramba, vou dar mais valor nela. Eu vou fazer o curau ou a canjica para o pessoal do Nordeste. E a minha paciência já se esgotou. Daqui a pouco eu tenho uma reunião importante e eu não vou ficar aqui fazendo isso o tempo todo não, porque eu tô cansado. Eu vim de uma viagem ontem, né? Passei o dia inteiro viajando. Nós tínhamos gravado a Restinga em Ubatuba um dia antes. Você vai mexendo o seu curau. Ele não demora muito para virar um angu não, tá? Aí você coloca o curau para cozinhar e fica mexendo ele até ele engrossar, até ele virar um angu. Aí você vai mexendo, em pouco tempo o curau já vira um anguzinho, olha lá. Quando o curau começa a engrossar, ele parece que vai dar errado. As crianças errado. gostam de ver. Às vezes vai mesmo, mas tá vendo que parece que ele tá empelotando? Isso é porque o amido tá cozinhando e mesmo não parando de mexer, ele vai dando essas pelotas. Daqui a pouco ele vai ficar inteiro um angu e aí ele para de fazer essa impressão estranha de que vai dar errado. Ó. E aí você vai cozinhando o curau e ele vai pegando o jeito dele lá, o amido vai ficando cozido, né? Eu vou cozinhar ele por mais uns 3 minutos. E uma curiosidade é que Zé a mais, que é o nome científico do milho, tem tudo a ver porque é um anagrama
de maisena. E maisena é o que? É o amido de milho, né? Polvilhe canela em cima do seu curau, se você gostar, é claro. Gente, eu tirei o barbante, agora eu quero ver qual é o resultado dentro dessa pamonha para ver se ela ficou uma pamonha. Vou provar para ver se ela tá cozida. Aí olha que vai queimar a boca, quer ver? Tem todo o tempo do mundo para gravar, mas queima a boca na frente das câmeras. Tá disfarçando. Deu certo. Tá quente, mas tá com gosto de pamonha. Deu certo, gente. Queria que tivesse com gosto Quente pra caramba, mas ela tá com gosto de pamonha. Então eu acho que quando ela esfriar, ela vai ficar mais durinha, ela tá cremosa agora. Então, pessoal, a pamonha foi isso, assim, foi um desafio, foi uma coisa diferente de fazer. E eu acredito que vocês não devam fazer em casa se você não tiver ajuda. E é complicado, é trabalhoso, é demorado. E foi por isso que eu não perdi essas imagens, mesmo estando bem gordinho, bem estranho nessa gravação aí. A gente vai começar agora 2023 com uma nova temporada, com mais participação da Cecília, com a participação também do repórter Suquita. E a gente se vê no próximo vídeo. Um abraço e saudações Haribus.